Então vamos lá, pessoal. Aqui no caso nós vamos trabalhar em cima da planilha que eu disponibilizei para vocês. Só peço uma atenção quanto às duas primeiras colunas aqui, ó. Então tá invertida aí a primeira base que eu passei para vocês. Vou reenviar essa planilha com o elemento correto. Por exemplo, aqui na coluna é onde a gente vai definir qual que é o nosso AF, que é o AF1, AF2, AF3 e assim por diante. Nos trechos é o que a gente vai definir lá como AB, BC, CD e assim por diante. Vou voltar aqui para o meu projeto, meu AutoCAD. Então aqui nós vamos trabalhar em cima do nosso banheiro entre os dois dormitórios, o banheiro social aí do pavimento superior. Aqui eu fiz a definição dos trechos. Como que vai funcionar essa definição dos trechos? Vai depender aí da necessidade. Vocês vão avaliar aí a possibilidade dessa divisão. Como? O meu trecho A vai ser o trecho de saída ali do meu reservatório. Então, saiu do meu reservatório já é o meu ponto A. O meu ponto B vai ser o ponto bem na entrada do meu chuveiro. Ó. Vai ser bem esse ponto aqui onde está o meu cursor. E o meu ponto C vai ser o abastecimento propriamente dito do meu chuveiro. Nesse caso, como é um banheiro, a gente precisa avaliar o caminho crítico que é tomado. Qual que é o caminho crítico, o ponto crítico? Vai ser o nosso chuveiro, porque a pressão, a tubulação ganha pressão quando ela está descendo aqui, porém quando chega no nosso chuveiro, ele vai perder pressão, porque ele precisa subir, né, para abastecer esse ponto. Então, se a gente realizar um cálculo simplificado, detalhando que se a pressão chega no nosso chuveiro, está acima de 1 MCA, consequentemente, nas demais peças, essa pressão vai chegar. Então a gente nem precisaria verificar a pressão nesses pontos. Porém, no caso do trabalho, a gente precisa identificar quais serão as pressões. Então é necessário fazer esse cálculo também. Mas é bem simplificado, porque aqui no caso é só fazer derivação para essas demais peças. Vou demonstrar como ficaria isso daí posteriormente. Então vamos fazer o cálculo do caminho crítico. Tem o ponto A, B e C. Então o ponto A, B e C, eu vou avaliar aqui, ó, minha tabela. Vou definir qual que é o meu AF, no caso o meu AF2. AF2, vou utilizar o trecho AB e o trecho BC. Vamos voltar aqui para o nosso AutoCAD. Qual é o elemento que ele está abastecendo aqui? Ó? Então, desceu com a minha tubulação, chega nesse ponto, daqui para cá quais são os elementos que estão sendo abastecidos? Minha bacia sanitária e a pia, o lavabo aí do meu banheiro. Vou voltar para a minha planilha. Então, nas peças aqui, ó, tenho duas a serem abastecidas no trecho AB. Seleciono aqui. Eu vou ter o quê? Vou ter a minha bacia, vamos considerar com caixa acoplada. E o nosso lavabo. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Olha lá, o lavatório. Água fria, misturado com água fria. No trecho BC, o que ele vai abastecer? Ó? Trecho BC, que é desse ponto para cima, vai abastecer apenas o nosso chuveiro. Então, trecho BC, vamos selecionar aqui o nosso chuveiro, ducha, mistura de água fria. Beleza, foi feito o elemento. Aqui no caso, não temos mais derivações para baixo, então a nossa tabela vai ser basicamente essas duas linhas aqui, ó. Então a gente vai repetir esse valor aqui, ó, de 0,4. Jogo aqui no valor acumulado, 0,4. Pronto. 0,4. Eu tenho algo abaixo aqui, ó, no valor acumulado? Não, então vai repetir o valor. Aqui eu tenho 0,4 mais 0,3, 0,7. Mais 0,3 vai totalizar 1. Então, acumulado, peso acumulado aqui é 1. Avaliando o nosso ábaco aqui, ó, o ábaco simplificado, o valor, os meus pesos, a somatória dos pesos de 0 até 1, eu vou trabalhar com um diâmetro de 20. Aqui no caso não significa que vai ser esse diâmetro a ser trabalhado. É meio que uma estimativa. É um chute que a gente está dando aí para verificar se esse diâmetro cumpre aí com a necessidade. Então vou jogar aqui, a vazão já vai ser adicionada. O meu diâmetro vai ser 20 e 20. Joguei o valor 20 e 20. Velocidade também já vai ser calculada, ó. Já vai ser efetuada aí a nossa velocidade. Agora, qual que é o nosso comprimento real? Aí que vem o segredo. Eu vou selecionar aqui a minha tubulação, meu detalhamento. Vou observar tanto cobertura, quanto detalhe vertical e isometria. Ou apenas cobertura e isometria já é o suficiente aí. O que nós precisamos avaliar? Ó?
eu vou ter a minha saída do reservatório. Então, quais serão as medidas que eu tenho aí? Ó? Eu vou ter 0,42, vou caminhar aqui, ó, 50, mais 50, mais 65, mais 3, até chegar aqui nesse ponto, ó, mais 3, e cruzando aqui essa tubulação, ó, mais 1,45. O que vai faltar aqui? Ó? Vai faltar essa tubulação vertical que está posicionada aqui, ó, que a gente avalia ela pelo detalhe vertical. Ó. Olha lá, quanto mais? 0,45. Beleza. Totalizamos aí 6,47 por enquanto. Isso é só no trecho A. Trecho AB. Chegando nesse ponto aqui, o que nós temos? Ó? Temos 1,20 mais 1,20 mais 0,90. Veio para cá, quanto que a gente vai ter aqui desse detalhe, né? Vamos avaliar pela parte inferior, pela planta baixa do detalhe. Mais 20 e pronto. Olha lá, chegamos nesse ponto aqui, que é o nosso B. Temos então 8,77. Então, no comprimento real, 8,77. Agora, aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Vai ser do trecho BC, que é nosso chuveiro. Desse ponto para cá, quanto que nós temos? 1,20. Porém, nós temos ainda mais 30, que não está representado aqui, né? Mas vamos fazer bem focado aí como ficaria a pressão na prática, né? Na situação na prática. Então, nós temos mais 30. Por que mais 30? 0,3. Porque aqui é a tubulação que sai da sua alvenaria e conecta a peça. Se você pegar aí na sua residência, pegar uma trena e for medir essa tubulação, pode verificar que ela tem 30, correto? Então nós estamos levando ao pé da letra aqui, pegando todas as tubulações. Tenho então 1,50. Então eu vou jogar aqui 1,50. Ah, mas e essa tubulação aqui para os demais elementos? Não vou adicionar? Não, porque aqui o nosso trecho ele vai até esse ponto. Se chegou nesse ponto aqui, se a pressão está ok, consequentemente eu nem precisaria pegar as medidas, pegar as peças aqui para verificar isso. Tá? A pressão vai chegar lá também. Pronto, comprimento real, legal, tá aqui representado. Quais serão as peças e as quantidades aí? Então, ó, a gente vai avaliar novamente o nosso desenho. Eu já sei que eu vou utilizar um joelho, então vou selecionar aqui, porque eu já vi lá. Eu vou ter também um T, saída direta, e vou ter um T, saída de lado. Ó. Vou explicar isso daqui. Então, como que vai funcionar? Ó, volto para o meu projeto, vou lá na minha cobertura. O que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter a saída. Vou ter 2 joelhos, porque é um joelho nesse ponto e um joelho mais abaixo. Vamos contar primeiro os joelhos e os T's, ó, na parte superior. Vou ter 2 joelhos aqui. Vou ter 1, 2, 3 T's. Aqui no caso, esse T vai ser passagem direta. Por que ter passagem direta? Porque a minha água ela vai fazer isso. Ó. O estudo que nós estamos fazendo aqui é como se a água passasse em direto. Ó. A água passou direto. Quando chega nesse ponto aqui, o que ela vai fazer? Ó? T saída de lado. Então ela vai caminhar para esse ponto aqui. Ó. Então eu vou ter 2 T's, passagem direta, 1 T saída de lado e 3 joelhos. Então já vou anotar aqui, ó. 3 joelhos por enquanto, né? 3 joelhos, 2 T's, saída direta, e 1 T por enquanto, saída de lado. Volto aqui para o meu detalhe, vou passar aqui para o meu detalhe vertical, ó, só para vocês terem a consciência. Ó, tem um joelho aqui e um outro joelho para descer para minha coluna de distribuição do meu F2. Agora eu vou avaliar a minha isometria. Ó. Esse joelho já foi contabilizado. Vou descer aqui, ó. O que eu tenho? Ó, lá, um registro de gaveta. Então, eu vou adicionar um registro de gaveta lá também. Tenho novamente um joelho e tenho novamente um T saída de lado. Porque a gente está avaliando, ó, desse ponto para cima. Nós não estamos avaliando daqui para lá, ó. Daqui para a bacia sanitária e para a pia. Então, vamos subir. Venho aqui, então, e adiciono mais um joelho. Tenho 4 joelhos. Vou ter
mais um T saída de lado, então tenho 2, e vou contabilizar um registro de gaveta. Deixa eu procurar aqui, registro de gaveta, pronto. Aí ele já vai somar todas as perdas de carga, conforme a tabelinha, e vai demonstrar aqui o valor equivalente. O total vai ser a somatória do real, comprimento real, com comprimento equivalente 12,97. Agora, no nosso trecho BC, a mesma coisa. Ó, a gente vai avaliar quais são as peças. Eu vou ter um joelho de 90 graus, que vai ser isso daqui. Ó. Deixa eu voltar aqui e demonstrar. Vai passar aqui e vou ter um joelho. Não vai contabilizar esse registro de pressão, tá? Então, ele não vai entrar aí na somatória aí das peças. Pronto, só um joelho que eu vou ter aqui. Agora eu vou avaliar a minha pressão disponível. Qual que vai ser a minha pressão disponível? Pressão disponível é tudo que você tem em vertical até a chegada dos pontos. Então vamos lá. Ó. O que eu vou ter em vertical aqui? Quais são as tubulações em vertical? Vou na minha detalhe vertical aqui. Ó. Então eu vou ter 45. Então vou pegar 45. Mais, quanto que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 1,20 e 90. Então, 1,20 mais 90. Pronto, é isso que vai entrar. 2,55. Ah, mas e as tubulações na horizontal? Não, nesse mérito aqui, que eu estou avaliando a pressão disponível, né? Porque quando a água ela vai percorrer na vertical, ela ganha a pressão. Então, eu estou avaliando isso agora. Então, na pressão disponível, eu vou ter o valor de 2,55. E ele já vai efetuar os meus cálculos. Olha lá, ó. Seleciono aqui na observação agora. O que eu vou selecionar na observação? Isso aqui é importante. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, do meu trecho AB, que é a saída da minha caixa d'água, chego até nesse ponto aqui, o que vai acontecer? A minha água ela vai subir, né? O fluxo de água ela vai subir aqui para a minha coluna do chuveiro. O que está acontecendo aqui? Ele está contra a gravidade, então ele está sendo desfavorável. Então eu vou colocar uma observação. Qual que vai ser o valor que eu vou jogar? O valor de 1,20. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1,20. Olha o que acontece. Qual que foi minha pressão final? Ó? Então, efetuando todos os cálculos de forma automática, quando eu adicionei 1,20 aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa pressão, ele vai subtrair pela minha perda de carga total e vai totalizar minha pressão final. Ó. Deixa eu só tirar aqui 1,20 para vocês verem. Se eu não tivesse esse 1,20, ó, minha pressão final estaria ok, ó, estaria chegando ó, 1,56. Porém, quando eu adiciono ó, menos 1,20, olha o que acontece. A minha pressão fica 0,36. Então, a água não vai chegar no nosso chuveiro. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Alterar o nosso diâmetro. Eu vou colocar, então, o meu diâmetro do meu trecho AB com 32 e vou aumentar o do meu BC com 25. Olha lá, olha o que acontece. Só de aumentar o trecho ali, o diâmetro do trecho AB para 32, a minha pressão ó, ela já aumentou. Se eu aumento aqui para 25, ó, olha lá, 1,21, pressão final, então tá ok. A minha pressão vai chegar lá no meu chuveiro. Então é basicamente esse cálculo que a gente efetua para detalhamento aí dos nossos elementos, dos nossos ambientes. Mesma coisa, ó, eu vou chutando o valor aqui, ó, 25. Ó. Olha lá, ó, se eu tivesse trabalhado com diâmetro de 25, ele ficaria exatamente com 1. Só que na prática, a gente sempre vai trabalhar a favor da segurança. Então, eu não vou colocar 25, eu vou colocar 32. Então, eu deixo 32. Pronto, lá, acabou. Então, o 32, ele foi efetivo. Eu sei que é necessário apenas esses diâmetros para chegar pressão no meu chuveiro. Agora, se caso eu quisesse trabalhar com um detalhamento das demais peças, avaliando aí quais são as pressões chegando nelas, o que eu poderia fazer? Eu poderia mudar os meus trechos. Então, o meu trecho BC ficou no meu chuveiro. Eu poderia mudar o meu trecho C aqui. Ó. Então, eu colocaria o meu trecho C até esse ponto. E depois eu adicionaria um novo trecho. Que ficaria o meu trecho chegando à pia. Aí eu vou avaliar qual é a pressão chegando em cada ponto aqui. Ó. Só que aqui no chuveiro, a pressão que ele vai avaliar vai ser apenas até esse ponto aqui. Ó. Ele não vai avaliar a pressão chegando até na parte superior.
Correto? Então, ficaria o mesmo mérito de cálculo, porém a derivação ficaria o quê? Trecho AB, eu vou contar até esse ponto aqui. Trecho BC, eu vou contar desse ponto para cá. Ó. E trecho CD, eu vou contar desse ponto para cá. Se eu fosse adicionar isso na minha tabela, ficaria isso. Ó. Quais serão as peças a serem abastecidas? Ó? Do trecho AB, vai ser diferente agora. Trecho AB, eu vou chegar com uma peça que vai ser o meu chuveiro. Então, vai ser o meu chuveiro. Do trecho BC, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha bacia sanitária. Olha, bacia sanitária. E no meu trecho, deixa eu colocar aqui o 2, o F2. E no novo trecho, que é o trecho CD, eu vou ter o meu lavatório. 0,3. Correto? Vou jogar aqui, ó, 0. Deixa eu repetir essa fórmula. Vou jogar aqui, ó, 0,3. Pronto, olha lá. Totalizou 1. Novamente, olha lá. Agora eu vou avaliar quais são as medidas. Aqui eu vou colocar tudo 20, ó, de início. Vou avaliar a medida real, o comprimento real até chegar no meu elemento, ó, até chegar na minha pia. O meu trecho BC ele vai mudar o comprimento real, porque a gente não está considerando mais a tubulação vertical. Então eu vou jogar o valor aqui, que é 60, e depois 1,20 no meu trecho CD. Jogo 60, depois 1,20. Pronto. Quais serão as peças a serem trabalhadas aqui? Ó? Essas peças serão iguais, serão exatamente essas. O que vai mudar aqui vai ser apenas a chegada do meu T. Porque no meu T agora não é passagem e saída de lado, vai ser passagem direta. Então eu vou mudar aqui, ó. O meu T, que seria saída de lado, eu vou ter 1. E o meu T, saída direta, eu vou ter 3. Pronto. Chegando nesse ponto, ó, ele vai passar aqui para a minha bacia sanitária. Também vai ter um T saída de lado. Um T passagem direta, desculpa. Porque ele vai continuar com a tubulação para a minha pia. Chegando na minha pia, eu vou ter um joelho de 90 graus. Pronto, acabou. Basicamente isso. Olha lá, ó. Reparem o seguinte. Aqui eu não estou contabilizando menos 1. Olha a pressão que está chegando, ó. Só com diâmetro de 20, ó. Já está chegando uma pressão de 1,59, ó. 1,53. Então fica mais claro isso daí, ó. Então, como eu falei, se a gente calcula o caminho crítico, faz todo o parâmetro aí do caminho crítico, e ele chega com uma pressão acima de 1 MCA, consequentemente, o meu elemento aí, os derivados, que seriam pontos mais abaixo do meu caminho crítico, vai ter pressão disponível. Então não vai ter problema quanto a isso. Ó. Só com o diâmetro de 20, ó, ele já chegou com uma pressão favorável. Se eu jogo aqui com um diâmetro de 32, ó, olha lá, ó, ele tem 2 MCA de pressão. Então fica bem mais claro isso daí. Nesse caso, eu ficaria o quê? Eu ficaria um diâmetro passando aqui, ó, descendo de 32. Quando chego nesse ponto aqui do chuveiro, eu derivo um diâmetro de 25. Chego nesse ponto aqui, abasteço meu chuveiro. Se eu quisesse, eu poderia trabalhar reduzindo o diâmetro para 20 aqui, ó, nos meus elementos. Mas para facilitar aí, eu continuo trabalhando com 25, né, deixando meio que um padrão aí de saída. Pronto, acabou. Então fica bem mais fácil fazer dessa forma, tá? Então, pessoal, fica a explicação dessa tabela. Na próxima eu vou mandar aí uma explicação da parte de esgoto, tá? Então tentem fazer isso daí e a gente trabalha em cima dessa tabela, tá? Lembrando, tudo que vocês forem efetuar, adicione aí no memorial descritivo, ok?